Já estamos de volta com o seu estilo de vida e no bate-papo do dia a gente vai conversar sobre hipocondríase. A pessoa que é hipocondríaca. Você sabe o que é uma pessoa hipocondríaca? Nós vamos conversar com a psicóloga Flávia Bueno, que vai explicar um pouquinho pra gente sobre isso. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada, tá? Pelo convite. A gente que agradece por ter aceitado. Então, o que é hipocondríase? É uma doença que a pessoa gera desde a infância, tá? Que ela começa a ter diagnóstico. Começa de uma dor de cabeça, ela acha que já tem um tumor na cabeça dela, informando. Começa a gerar, pega os remédios, lê todas as bulas, gera uma neurose e um toque da pessoa, tá? Ela acha que tudo que ao redor dela vai gerar doença. A vida social dela prejudica porque ela acha que as pessoas começam a falar de uma dor ou algum sintoma da pele e já acha que a pessoa está doente. Ela adoece ela e as pessoas ao redor também. Mas isso acontece a partir da formação de alguma coisa na mente dessa pessoa? É uma doença mental que começa a partir da mente ou realmente é física? Muitas vezes começa da infância, ou convivência com uma pessoa, um ente querido está doente, vem a falecer e gera uma preocupação, gera uma ansiedade. Tá? Essa ansiedade que gera esse transtorno na vida da pessoa. E mas essa pessoa toma muitos remédios. Esse seria a característica dessa doença? Não, existem dois fatores. Tem aquelas pessoas que tomam remédio e tem aquelas pessoas que leem a bula só para prevenir, para ter conhecimento. Então essa pessoa pode ser hipocondríaca tomando uma quantidade absurda de remédio. Sim. Ou não tomando também. Também. Pode se classificar como hipocondríaco. Sim, também. Posso dar exemplo, aquelas pessoas que chegam dentro de um ambiente social, vê que uma amiga está com uma dor de estômago, ela já dá diagnóstico, porque ela já conhece a bula e já fala que é o tipo de remédio que ela pode tomar. Aquelas pessoas que vão ao médico, discute com o médico, na sala do médico, falando que o médico está errado do diagnóstico. Mas no caso, ela traz esse conhecimento porque já tem buscado sobre aquilo. Então seria Sim. como um vício. Sim. Você tem o vício de procurar sobre isso, de saber sobre isso. Isso é um toque. Tudo que é transtorno obsessivo compulsivo. Ela fica obcecada daquele fator. Ela quer saber por qual motivo que está ocorrendo com ela. Aí ela vai em vários médicos e fala que nenhum médico está sabendo qual é o diagnóstico dela. Que só ela sabe que está ocorrendo. Mas não existe. Isso é mental na cabeça dela. E nesse caso, realmente existe uma doença física? Ou na cabeça dela, só existe a doença na cabeça dela? Ou assim, ela vai ao médico, o médico dá um diagnóstico, na cabeça do médico o diagnóstico é um, na cabeça dela o diagnóstico é outro. Assim, realmente existe a doença ou não existe? Às vezes existe, mas como ela está com uma neurose, tá obcecada, quer saber, ela começa a gerar vários fatores na cabeça dela. E acredita que seja outra coisa. Isso, acredito que é outra coisa. Uma pequena dor de cabeça, ela acha que está com tumor cerebral, tá? Aí ela está com uma dor, ela acha que está com câncer, ela começa a gerar vários fatores, já gera ansiedade, já começa a prejudicar o sono dela, tá? A alimentação, por causa desses fatores. Ela começa a prejudicar a família dela, falando que ela está doente, que ela não está doente. Esses transtornos e esses pensamentos, eles são sempre excessivos ou podem ser menores também do que realmente é a doença? Muito excessivo. Sempre muito excessivo. Muito excessiva, porque ela começa a buscar, começa a fuçar a internet, começa a pesquisar e ela quer debater com especialistas na área, que ela tem conhecimento, que ela quer convencer a outra pessoa daquele sentido, mas a pessoa está vendo que ela está com algum problema psicológico. Aqueles famosos médicos de carteirinha que só não pegaram o diploma, né? A gente chama de rato de hospital. O que é o rato de hospital? Eles ficam caçando doença, ficam caçando algum remédio, tá? Antigamente, ratos de hospital, a gente podia falar com nossos avós, que tinha tanto remédios naturais que eles ficavam dando tudo, com uma dor de dente era remédio, uma dor de cabeça, um cansaço, eles davam um remédio caseiro para nós. É o rato de hospital, a gente podemos formar nesse processo. Quais as consequências que essa doença pode trazer para a pessoa, além da vida social, né? A gente já conversou um pouquinho sobre essa questão dela não conseguir se relacionar socialmente, Sim. de não conseguir manter relações, né, saudáveis e sempre, digamos que fixas. Mas, além disso, quais outras consequências a gente pode observar?
o estresse dela, que vai ter a ansiedade, a insônia dela, tá? Ela vai ficar obsessiva de alguns fatores, ela vai se prejudicar fisicamente, tá? O fisiológico dela também vai prejudicar também desses fatores, porque ela começa a se prejudicar, não só ela, mas as pessoas que estão ao redor, porque vão começar a ver ela que ela está assistindo o síndrome do mimimi. O que é o síndrome do mimimi? É aquela pessoa que sempre está de coitado, cansado, se faz de coitado para as pessoas sentir pena dela. É isso que vai prejudicar dela. Podemos formar aquelas pessoas assim, lá vem a Zé doentinha, lá vem a Zé coitada, que é o síndrome do mimimi. Nós podemos falar disso. Chega a ser engraçado, né? Mas realmente Sim. traz problemas muito grandes para a vida de quem está passando por isso. Demais. A gente podemos ver essas pessoas que têm esses transtornos, dentro da bolsa dela sempre tem uma cartela de algum remédio, ou do Flex, ou Anador, já podemos ter pessoas, porque o organismo dela chega a certo horário, ele grita, a gente fala que o corpo grita necessitando, ele começa, eu estou com dor de cabeça, eu tenho que tomar meu remédio. Ele fica uma pessoa viciada naquele remédio. Nós podemos constatar que muitas mulheres têm na bolsa uma cartela de remédio, porque viram um vício para ela tomar. Em relação à saúde, essas pessoas que já têm o costume de tomar muito desses remédios, são prejudiciais para a saúde dessa pessoa ou não causa nenhum tipo de diferença? O corpo já está acostumado mesmo, então pode continuar tomando? Como que isso acontece? Sim, prejudica sim, porque como começa a viciar e ela no psicológico dela, ela acha que precisa tomar. Se ela não tomar, começa a gerar vários fatores prejudicando ela. Tá? Começa a ter dor de cabeça, cansaço, gera uma depressão, tá? Isso ocorre uma depressão, porque ela está viciada, ela precisa tomar. Tá? Chega um certo horário, as pessoas que tomam, tem pessoas que tomam remédio todos os dias. E se não tomar, ela não faz nada, ela não consegue pensar, não consegue trabalhar, não consegue nada, porque ela está viciada. Isso gera um vício, é igual uma droga na pessoa. O hipocondríaco se reconhece assim? Não se reconhece. Ele acha que sempre está certo. Tá? E a gente podemos achar pessoas na vida adulta, entre 20 e 30 anos, que as pessoas acham que sempre estão certas. Nunca, as outras, ninguém está bem, todo mundo ao redor dela está doente de algum fator. E você vai na casa dela, ela tem uma caixa de remédio que é igual uma farmácia. Ela conhece todas as bulas, todos os remédios. Em relação às crianças, existem alguns doces, algumas balinhas, né, que já vem no formato de remédio mesmo. E às vezes ela até brinca com o outro, vai brincar de médico e tudo mais, e aí utiliza esses doces como se fossem as pílulas de remédio. Isso já é um incentivo à hipocondríase? Não, pelo fato que os pais estão explicando que aquilo é um doce e quando for dar remédio, os pais explicam. Alguns fatos que os pais têm que se reeducar, não quando for levar a criança para tomar alguma vacina ou tomar um remédio no médico, não gerar medo, já ter que conversar com eles. Filho, vai doer sim. Não mentir para a criança, que gera os pais que começam a mentir para a criança. Tem que deixar bem claro que vai doer, é pro bem dele, para não gerar transtorno futuramente. Porque normalmente esse hipocondríaco não tem medo do remédio, né? Não tem medo de medicação, não tem problemas em ingerir pílulas, porque tem gente que não consegue tomar as pílulas, né? Sim. Não tem nenhum tipo de problema em relação a isso. Não. Ele toma qualquer tipo de remédio. Se tá na bula que vai ter algum receio, ele quer ter todos os fatores que está escrito na bula. Ele quer viver aquele momento. Se não tomou, ele repete de novo o remédio para ver tomando. Nós podemos ver moças de 20, 25 anos que são viciadas e laxantes. Tá? A gente podemos ver muitas moças que são viciadas e isso são transtornos, porque elas acham que vão emagrecer tomando. Tá? Gera uma depressão muito grande, porque elas comem demais, tá? Já gera um transtorno alimentar e começa a se viciar em outro tipo de remédio, que é o laxante. E no caso, o laxante pode ser considerado um remédio também e está dentro da classificação do hipocondríaco. Sim, então não são só remédios assim mais graves, de tarja preta, ou remédios que realmente são para combater alguma doença. Pode ser tudo aquilo que elas utilizam para o corpo e que se torna um vício. Gera um vício. Tem pessoas que ficam viciadas no remédio. A gente podemos ver as meninas que querem ter o corpo físico. Ela começa a comer no dia anterior, no dia seguinte começa uma laxante
toma logo às vezes uma carteira de laxante para ver se melhora. E dentro dela, o ego dela quer, ela sente prazer, ela sente realizada daquele fator. Esse prazer é o mesmo que acontece quando as meninas adquirem a bulimia também, quando elas têm a questão da bulimia, come, e aí depois coloca todo o alimento para fora e aí se sente mais magra. Sim. Então, nesse caso, é o mesmo sentimento quando você toma esse laxante. É aquele sentimento de prazer, de alívio. Tá? É igual a pessoa que tem um transtorno de toque, ele sente aliviada quando ele começa a seguir o processo dele certinho. Se ele não consegue, ele começa a ter um transtorno, ele fica ansioso, ele fica nervoso, aí tem que ter todo o processo em si. A partir de quantos anos é aconselhável que a gente introduza na vida da criança o remédio? Claro que de forma correta, né? Sim. A partir de quanto tempo a gente já pode tratar essa criança com remédio? Pode estar dando uma pílula ou, enfim, meia pílula, da forma que for correto para cada corpo, né? Isso. É que, nesse sentido que cada pai tem uma visão, a necessidade da criança. Agora, tem pais que já estão dando remédio para controle da criança a partir de 2 anos, tá? Depende de pai e papai. Eu não vou falar assim, a partir de 2 anos. Isso depende da necessidade da criança, depende da necessidade dos pais também. Tá? Aquelas crianças que tomam remédio controlado porque realmente precisam Sim. desse tipo de medicação, correm o risco de se tornar hipocondríacos com o tempo? Sim. Ou não? Pode... Sim, é só um processo se torna que um precisa adulto passar. compulsivo, ele se torna, fica medroso de pegar alguma doença, tá? Que eles, desde criança vem controlando e a vida adulta também ele vai ter que controlar. Em relação aos animais, existem crianças que têm medo do animal, né? Algumas crianças criam resistência, a gente estava estudando sobre isso e a gente percebeu que existem crianças que criam resistência aos animais por causa de bactéria ou por causa de alguma sujeira, por causa de alguma doença que pode chegar até ela através dos bichinhos. Isso também é um fator? Sim, sim. Toda doença em criança são geradas pelos pais. Os pais que geram doença na criança, porque as crianças em si, ela não sente dor, ela não sabe o que é dor, ela não sabe o que é medo, ela não sabe o que é discriminar. Quem ensina os filhos são os pais, gerar todo esse transtorno, ter nojo das coisas, não aceitar as coisas de comer, tá? A criança não sabe o que é nojo, quem gera são os pais. Tá? Tu não pode comer no copo da fulana, tu não pode comer na colher. Os pais que ensinam as crianças a ter nojo de alguns fatores. No mesmo sentido, são os pais que adoecem as crianças também. Nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta ainda conversando sobre a hipocondríase. Se você ainda não mandou o seu recadinho pra gente, ainda não mandou sua participação, é só anotar nosso número de WhatsApp aí e mandar sua pergunta. 98111 4512 e a doutora Flávia com certeza vai te responder com o maior prazer. A gente volta já.